E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje não teve live por motivos de falta de organização, vocês já me conhecem, mas de qualquer forma, se puder apoiar o canal, é só dar um like, curtir, comentar, compartilhar, que é para ajudar o canal. Tem Shadowban? Não é isso. O canal está no Supremo. E aí tem a determinação que não pode aparecer no recomendados, não pode aparecer na busca, não pode um monte de coisa. Então não chega para ninguém. Então, se tu puder, eu agradeço. E nem todos da série, nem todos, mas sempre um. Nem todo petista, mas sempre um petista. Um ex-dirigente do PT acusado de violentar menores já está solto, enquanto pessoas inocentes do 8 de janeiro estão presos. Mas eu sempre digo e volto a afirmar que criança nesse país não passa de objeto. Tanto que um vereador petista do Ceará, de 59 anos, Simão Fernandes, divulgou, era para mandar um vídeo para a filha dele, isso acabou caindo nas redes, ele colocando a neta para chupar o mamilo dele. Olha que coisa mais fofa. E ele não vê problema de colocar uma bebê para chupar os peitos dessa coisa nojenta e escrota. São duas netinhas minhas que eu amo. A gente está vendo como ama. Elas convivem mais lá em casa do que com a mãe. Já falei com o Ministério Público, então está sendo resolvido. Não acho nada demais eu não poder brincar com as minhas netas na minha cama, na minha casa, na presença dos pais e das mães. E o peito não passou de 5 segundos. A menina dá uma chupadinha. Eu acho que não é veneno, não. Não faz mal, não. Então, estou tranquilo. Não, meu querido, isso daí é ato libidino. Tu acha isso normal? Colocar sua neta no seu peito? Tá bem louco, né, meu anjo? Tá bem louco. Isso se chama abuso infantil. E agora, brincar com a sua netinha na cama? Tem uma casa inteira para brincar, tem quintal, tem praça. Cama não é lugar de se brincar com criança, tá bom? E claro que a gente tem que falar de um outro petista, e esse também é bem perverso, onde ele criticou prefeitos que não usam SUS e não colocam filhos em escolas particulares. Olha o vídeo. São dos prefeitos. Nós não vamos fazer sozinhos. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele, e muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa, a educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: seu filho estuda na escola fantástica? Não, o filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu levo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Já foi assim. Os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública. A Marilei Chauí, um Florestan Fernandes, um Paulo Freire, são filhos de escolas públicas. São filhos de escola públicas na época do regime militar, onde a escola funcionava. Vamos primeiro já deixar isso bem claro. Segundo lugar, o seu vagabundo, tu usa o SUS ou se cuida no Sírio-Libanês, no Albert Einstein? Seus netos, filhos, vão para o SUS ou vão para o hospital de ponta, as crianças para um Sabará, por exemplo? Larga a mão de ser hipócrita. Esse cara, ele deixa tão claro o ódio que ele tem pela classe média, tipo a Marilena Chauí, que chega a ser bizarro. Lembram quando ele falou que classe média não precisa ter 2 televisões em casa, basta uma. E está explicado por que ele faz tanto esforço para empobrecer a população cada vez mais. É para justamente não termos condição, já não temos mesmo, né? Com esse governo a gente já não tem mesmo condição de colocar os nossos filhos numa escola particular, pagar um convênio médico para depender do SUS, porque o que ele quer? Ele quer aniquilar o povo. Por que esse imbecil não investe em escola ao invés de ficar roubando
a escola. Inclusive, é o pé de meia que eles estão desesperados aí para colocar 13 bilhões, que é a base do pedido de impeachment dele, por improbidade administrativa. Olha que maravilha. Agora eles querem os 13 bilhões. É lógico que eles querem os 13 bilhões. É para ir 13 bilhões para o bolso deles. Gente, pelo amor de Deus. Um cara que vem dizer que a classe média tem que ir para um colégio estadual, um colégio público, que tem que usar o SUS quando ele mesmo não usa o SUS, não usa o colégio público. Cadê os deputados e senadores para darem exemplos? Porque nós pagamos não só o convênio médico do eleito, mas da família do eleito. Nós não pagamos só as regalias de faculdades, mestrados e pós dos eleitos, pagamos das famílias. E aí, vocês vão dar o exemplo também? Vai todo mundo colocar netinho, filhinho em creche pública, em colégio público, vai usar o SUS? Esse cara é de uma escrotidão. Ele é de uma escrotidão que não tem tamanho. Tanto que o Brasil tem a pior colocação da história em ranking de percepção da corrupção. E é claro que já teve empresário preso que fez Pix de 5 mil para a secretária do Ministério do Turismo para ela passar informações sobre emenda. Este governo é o governo do atraso, da corrupção, de tudo que não presta. É a coisa mais tenebrosa que nós temos. O cara ele tem um ódio tão grande da classe média, que em sua maioria é a direita do país, porque é de fato a classe que produz, é de fato a classe trabalhadora que sustenta essa quantidade de bolsa assistencialismo que tem, que paga altíssimos impostos, mas que consome, suando, mas consome na medida do possível, que luta para que não falte nada em casa, e é essa classe média que impede que ele consiga, de fato, converter o país num socialismo estilo Cuba. É essa classe média que vai para as ruas, que vai fazer barulho. É essa classe média que mantém o país funcionando. É essa classe média que enche o bolso deles de dinheiro para eles ficarem roubando. É a classe média que banca as regalias dos deputados, senadores, ministros e a coisa toda, secretários, e desse descondenado e da retardada da mulher dele, daquela deslumbrada. É a classe média que vive esmagada neste país, mas que garante o funcionamento mínimo da economia suando, e ele quer destruir a classe média. Jamais se esqueçam da declaração da Marilena Chaui. E tanto que o foco dele é destruir o país, que a consultoria de orçamento do Congresso já enviou uma previsão de colapso em 2027 e mandou frear o crescimento de despesas obrigatórias em cenário de riscos a serviços públicos, porque todo esquerdista, socialista, comunista e a puta que pariu inteira, eles gostam do funcionalismo público, eles incham o Estado de uma forma que sobrecarrega a população, de uma forma que não tem para onde sair, porque eles precisam manter a máquina estatal funcionando, e máquina estatal precisa estar lotada para arrancar cada vez mais o nosso dinheiro, e nós vamos colapsar. Ai, 2027 vai ser outro presidente que vai arcar com toda essa herança maldita do Lula. Então, parabéns para quem fez o L em troca de picanha e cerveja. Quem fez isso é uma pessoa tão medíocre, é uma pessoa tão baixa que não dá para esperar muita coisa, não dá para esperar que entenda o quão complexo que afundou o país na complexidade econômica, que afundou o país, não só econômica, como moral também. E o pior de tudo é que mesmo ele prejudicando o país como um todo, norte, nordeste, enfim, ainda vai ter gente que vai votar. Eu já falei e repito, nossa, tu é chata repetindo isso. Sou, porque precisa ser repetido. Ele fala com muita certeza de uma reeleição. E nós temos as caixinhas. E nós temos Maduro, que roubou pertinho dele. Maduro já deixou bem claro que se abrir a boca fica ruim e que ele não contestou os resultados eleitorais no Brasil. Aí tem coisa e tem muita coisa. E o que é estranho é o Múcio
pedindo para liberar os inocentes do 8 de janeiro que estão presos. O titular da pasta da defesa afirmou que penas devem ser proporcionais às condutas do envolvido, o que é uma puta de uma hipocrisia, porque esse cara ajudou, entendeu? Ele ajudou a colocar milhares de inocentes presos. Ele apertou a mão do Lula, ele fez as Forças Armadas bater continência para um ladrão. Então, se eu fosse ele, eu ficava bem quietinho, né? Porque a coisa tá apertando, não é, Múcio? Eu tô sentindo que a água tá batendo no bumbum aí de muita gente, né? Até estão falando que se o Moraes for para os Estados Unidos, ele vai preso, né? Petistas temem que o ministro seja preso pelo governo Trump. Ué, por que Moraes seria preso? O que ele fez de errado? Ele não tem certeza do que ele fez, assim, convicto de que ele seguiu a lei, os trâmites da lei, a ampla defesa, que ele defendeu a democracia, que o Brasil só é uma democracia com Estado de Direito por causa desse ilustre ministro? Por que gostariam de prendê-lo? Esse grupo tem criticado publicamente, tá? Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisalar, afirma o auxiliar próximo ao Lula. Eles querem se vingar do Alexandre. O temor é uma eventual prisão ou ação judicial contra Moraes nos Estados Unidos se torne um trunfo para a direita e cause um grande impacto midiático. Seria uma grande vitória para o bolsonarismo e o começo de um grande carnaval midiático, completou a fonte em reportagem publicada. Se o Alexandre de Moraes for preso, só vai ser um carnaval midiático porque a população vai comemorar. A aprovação do Supremo é tão ruim que Barroso já veio tentar defender a imagem deste tribunal que virou aí um partido político, um puxadinho, um secretariado do PSOL e do PT. Então, só viraria carnaval midiático de comemoração e champanhe se, quando a população inteira estiver nas ruas mostrando a sua indignação e satisfação pelo que está fazendo o Alexandre de Moraes há anos, desde 2019. E eles, de fato, estão, sim, amaciando, tentando passar uma visão muito dúbia do que aconteceu, a ponto de Barroso falar para o relator da OEA que o Brasil sofreu risco constitucional e ainda citou aquele suposto plano de assassinato ridículo, vocês lembram? Do enforcamento, estilo Mussolini, na praça lá dos Três Poderes, onde não tem árvore. Onde o povo ia te pendurar? Jamais sabemos, né? E como ia sequestrar o Alexandre numa estradinha e levar ele de carro para não sei... Gente, o nível, eles estavam municiados de bolinha de gude. É exatamente isso que aconteceu. Inclusive, ele começou a reunião explicando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade. O que colocou em risco a institucionalidade não foi a censura, não foi a perseguição, não foram prisões, e nem a elegibilidade do Lula. Não foi. Foi um bando de gente lá na Praça dos Três Poderes. E que exigiu firme atuação do Supremo. E ainda fez menções ao ex-deputado federal Daniel Silveira e situações de suposto risco democrático e ao 8 de janeiro. Verdade, Barroso. O cara abrir um vídeo e falar que tem vontade de fazer sei lá o quê com o gato morto, que eu já nem lembro mais, bater com o gato morto ao gato, é um risco institucional perigosíssimo. É muito mais perigoso do que ter um bandido no poder, do que ter um corrupto no poder, um cara que está roubando a nação, que já colocou a economia num colapso, que as pessoas mal estão conseguindo se alimentar, que Metrópole está dando receitinha de sopa de osso e pé de galinha, e como é nutritivo essa sopa aí por conta do colágeno, até ensina a arrancar as unhas do pé da galinha, saiu no Metrópole, como a Miriam Leitão mandando trocar suco de laranja por cenoura, o Lula falando que se tá caro não compra, o ministro do Trabalho falando que se não tem alface, come chicória,
Não é? O Rui Costa também sugeriu troca de alimentos. Nada disso coloca em risco a institucionalidade, a democracia, o bem-estar. O que coloca em risco é o povo abrir um vídeo, falar o que pensa, falar o que acha, debater o cenário político. É o povo fazendo tweet, ir para as ruas e alguém abrir uma câmera e falar que tinha vontade de bater com gato morto até o gato miar. Inclusive, dar 10 mil reais de vale-peru para juiz também tá tudo bem. Justiça de Mato Grosso diz que vale-peru de 10 mil atende à necessidade nutricional. Tribunal argumenta que o valor é bastante razoável e afirma que o objetivo era cobrir as despesas alimentares de maneira digna. 10 mil reais em vale-peru para cobrir as... Vocês ganham mais de 30 mil por mês, seus sem vergonhas. A população não tem como cobrir as suas despesas alimentares de maneira digna. A população não tem como se alimentar dignamente. Para juiz estar se alimentando com o nosso dinheiro, 10 mil reais em vale-peru. Isso sem contar a quantidade de sentença, de venda de sentença, de salário acima do teto. Olha como está o país. O país está afundado na corrupção. Mas tem gente que está se preocupando que a mãe da Virgínia da puta que pariu fez piada com não sei quem, que a Virgínia fez não sei o que. Gente, quem é Virgínia? Por que a Virgínia interessa? Por que fazem matéria dessa mulher que a gente nem sabe quem é direito? Por que as pessoas não se interessam pelo que de fato está acontecendo? O que está acontecendo é que não teve picanha, não teve cerveja, quase não está tendo arroz e feijão, nem legume, nem verdura, para que juiz ganhe um vale-peru de 10 mil reais, para que ele se alimente dignamente, apesar do salário astronômico, de ter garantido seu convênio médico e seus vales, sei lá o quanto, penduricário. Chega, tá insuportável viver nesse país e a gente precisa fazer alguma coisa.